Boa tarde, professores do ambiente de mídias. Estamos aqui mais uma vez, para falar com vocês sobre, alguns recursos digitais, para falar para vocês sobre algumas práticas pedagógicas que são importantes, aí no fazer do ambiente de mídias. E aqui comigo eu trago o professor. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Rafael Melanias, lotado na Gerência de Mídias e Conteúdos Digitais também. Estou com vocês a convite da professora Kaellen para participar dessa formação que está repleta de novidades, repleta de coisas importantes e de muito aprendizado, não é mesmo? Exatamente. E para começar, a gente já vai iniciar aí mostrando o nosso tema de hoje, não é, professor Rafael? Eu sou a professora Kaellen, acabei nem me apresentando, Pois né? É. E o nosso tema do encontro de professores do ambiente de mídias de hoje é utilização dos recursos tecnológicos nos processos educacionais. Então, olha aí, professores, já dá uma dica do que a gente vai trabalhar. Lembrando que o nosso encontro é hoje e amanhã, não é mesmo? E aí a gente conta com a participação de vocês, teremos várias atividades, teremos interatividade, então a gente conta com a participação de todos. E para começar, a gente vai dar uma olhadinha num vídeo, e aí vocês deem uma olhada, escrevam no chat o que vocês acharam, coloquem algumas palavras do que vocês acham que o vídeo está querendo mostrar. A gente conta com a participação.
Estamos de volta agora, após esse vídeo aí, né? Sem uma oralidade, mas com um conteúdo muito expositivo, né? E aí, professores, vocês conseguiram tirar a mensagem desse vídeo aí? Qual foi a maior mensagem? A professora Kaelen, ela falou, né, deu como atividade aí para que vocês comentassem no chat a respeito desse vídeo, né? O que é que vocês entenderam, né? O vídeo fala um pouquinho sobre o que, professora? O que é que você conseguiu entender Sobre, aí? né, professor, sobre o trabalho colaborativo, né, professor, que é exatamente o que a gente vai tentar conversar com vocês bastante, que o trabalho do professor do ambiente de mídias, né, ele fica ali, às vezes o professor do ambiente de mídias só tem ele na escola, parece verdade. Um trabalho solidário, mas a gente tem que entender que é um trabalho que ele conta com a participação de toda a equipe escolar que está, né, dentro dessa prática pedagógica. E aí, professor, ali a gente viu os dois colegas, né, professor, tentando ali pegar o ovo, e aí um individualmente ele tentava e não conseguia. Só sei que foram quebrando os ovos e descobriram ao final que se eles se ajudassem, eles iam conseguir chegar num objetivo. E é exatamente aquilo que a gente quer. Esse momento, professores, é para uma reflexão, para a gente falar dos nossos anseios, das nossas dúvidas, né, e de como é que esse trabalho está sendo realizado aí com vocês. A gente vai fazer outros momentos como este no decorrer do ano. Esse é o nosso primeiro encontro do ano de 2019, mas a gente pretende ter uma agenda aí um pouco estendida com vocês. Então a mensagem é essa: pensar no trabalho colaborativo, pensar que a gente não está sozinho e nas dificuldades a gente tem que pedir ajuda, não é mesmo, professor Rafael? Exatamente, né, professora? A gente sabe que o crescimento ele vem através de uma equipe, né? Ou seja, toda a comunidade escolar trabalhando junto em prol da educação. E não para por aí não, pessoal. Vamos dar continuidade agora que vocês já viram, né? Não sei se comentaram, a gente já tem algum comentário aí no chat, professora? Tem como mostrar? Então, hoje só estão dando boa tarde, né? Falando sobre as metodologias, sobre as tecnologias, a importância das tecnologias no contexto pedagógico, né? A gente tem aí São Paulo de Olivença, Borba, e aí São Paulo de Olivença traz o contexto pedagógico, fazendo lembrar que os professores insistem em trabalhar da mesma maneira, com a mesma metodologia e não conseguem que seus alunos conseguem inovar com os seus alunos, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, professor Rafael? Mas isso. A gente já está gostando da participação, é isso que a gente quer, viu? É isso aí, muita novidade, né? Exatamente. E para iniciar aí os nossos conteúdos, a gente vai falar um pouquinho sobre um momento bem elementar mesmo de quem trabalha no ambiente de mídias, que é falar sobre as partes do computador, né? Só que a gente não vai falar exatamente sobre as partes físicas, né, professor Rafael? Porque a gente sabe que vocês conhecem. A gente vai falar mais sobre as subdivisões de hardware e software. Ai, professora, mas que palavra difícil, o professor Rafael aqui é professor de inglês, né? Sabe falar bem essas palavras. Mas você tá indo bem. Que bom. Então a gente vai entender um pouquinho a diferença entre software e hardware, né? Que são dois elementos importantíssimos para quem trabalha no ambiente de mídias, ok? A gente vai assistir a um vídeo e a gente conta aí com a observação de vocês. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais. Vamos lá? É isso aí. Hardware e software são dois termos que você com certeza já ouviu falar e usa sempre, seja através de um computador ou smartphone. O que você acha de analisarmos quais são esses elementos e por que eles são tão importantes? Hardware é qualquer elemento físico de um computador. Por exemplo, seu monitor, teclado ou dispositivos internos, como microchips e discos rígidos. Software é o que informa ao hardware o que fazer e como, o que inclui programas de computador e aplicativos móveis como videogames, editores de fotos e navegadores da web, entre outros. Embora essas duas características sejam muito diferentes umas das outras, elas funcionam juntas. Para entender melhor isso, vamos pegar um smartphone como exemplo. Nesse caso, o hardware seria o corpo físico do telefone e o software, seu sistema operacional e aplicativos. Se removêssemos o software, teríamos um telefone morto. Não poderíamos receber ligações, mensagens ou navegar na internet, pois não estaria recebendo instruções. Por outro lado, sem o hardware, não haveria nenhum equipamento físico no qual os aplicativos pudessem funcionar. Só haveria instruções dirigidas a nada. Em outras palavras, nenhum desses dois elementos podem funcionar individualmente, pois se complementam. Enquanto um contribui com os elementos físicos, o outro integra as funções e operações. Embora não tenhamos certeza de como as coisas serão no futuro,
essa combinação continuará a ser indispensável como base para o desenvolvimento tecnológico. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. É isso aí, estamos de volta agora após esse vídeo aí. Vocês viram e identificaram a diferença entre hardware e software. Por mais que seja elementar, como a professora falou aqui, é uma dúvida ainda que paira. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se refere a determinados softwares ou dispositivos utilizando esse nome. E isso causa um pouco de confusão, né, professora? Exatamente. Então, acredito que agora deve ter ficado tudo claro, tudo bacana. E todas as vezes, vocês vão ver mais à frente um pouquinho, a professora vai postar a cartela aí, explicando um pouco mais, trazendo contextos, né, trazendo exemplos que está relacionado ao nosso dia a dia. Exatamente. Então aí, professores, a gente tem o conceito do que é hardware, né? Que é para ficar, né, frisado. São as partes que podemos ver de um computador, ou seja, tudo aquilo que a gente pode tocar, a estrutura física, necessariamente, né? Se você tem um computador de mesa, você vai ter o monitor, teclado, gabinete e mouse, né? Esse é o computador básico. E se você tiver um computador portátil, um notebook, você vai ter ali tudo compactado. Então, isso são hardware, são as partes físicas do computador. E que a gente vai ver mais à frente que necessitam de cuidado. E do software, a gente tem aí, os softwares são os programas, né? Então, para um computador funcionar, um smartphone funcionar, a gente precisa que esse dispositivo físico ele tenha um programa que nos habilite a fazer edições. E aí a gente tem como exemplo o Word, Excel, navegadores. Então, às vezes a gente ouve a palavra hardware, software, a gente pensa, ai meu Deus, que coisa difícil. Mas não, né? Só pensar que software são programas e hardware é a parte física, aquilo que a gente pode realmente tocar. E para a gente utilizar esse hardware, essas partes físicas, computador, notebook, a gente tem a necessidade de utilizar alguns acessórios fundamentais, que é o nosso próximo tópico, ok? E aí, professores, vale ressaltar que a gente tem que, né, demonstrar para os nossos alunos que eles precisam ter cuidado, a gente vai falar um pouquinho disso à frente, mas é necessário a gente se familiarizar. Os professores do ambiente de mídias, não é mesmo, professor Rafael? Isso eles aí. têm a necessidade, é uma das atribuições que a gente começa a ter familiaridade com esses materiais. Então, se na sua escola, de repente, não tem um laboratório de informática com computadores de mesa, vocês utilizam tablets ou utilizam celulares, a gente tem que ter, né, conhecimento desses acessórios, né? de manuseio, Cuidado. de como funciona, de cuidado e tudo mais. A gente vai a um videozinho curtinho para mostrar para vocês alguns acessórios fundamentais que vocês com certeza já devem conhecer, já utilizam aí no ambiente de mídias, tá bom? Vamos lá ao vídeo? Conectar os periféricos do computador. Os periféricos do computador são os dispositivos que podem ser conectados ao computador, mas não são essenciais. Por exemplo, os microfones, scanners, impressoras, webcam e outros. Também outros dispositivos que são de uso temporário, como câmeras digitais, pendrivers, MP3 player ou fones de ouvido. Conectando os alto-falantes. Conecte o microfone ou o alto-falante nas entradas correspondentes. Cada entrada tem um pequeno ícone que a representa. Conectando os periféricos. Comumente, a maioria dos periféricos, como scanners, câmeras digitais, pendrives e impressoras, devem ser conectados ao computador por meio de entradas USB, que são identificadas por este símbolo. Basta verificar se o computador possui entrada suficiente para conectar os periféricos. É bom lembrar que alguns destes periféricos também devem estar conectados a uma tomada de energia elétrica. GCF Aprende Livre, criando oportunidades para uma vida melhor. Então, professores, conseguiram acompanhar o vídeo? O vídeo vem mostrando alguns acessórios que a gente utiliza comumente, né? USB, entradas de áudio e vídeo, certo? Que às vezes tem atividades na escola e o professor do ambiente de mídias pode auxiliar. Então, é importante a gente conhecer o nome para a gente saber da compatibilidade com cada dispositivo. Às vezes tem um cabo, né, professor Rafael, que a gente pode utilizar no celular, mas que ele não vai ser compatível com o computador. Então, a gente tem que
estar, né, ali atento a esse tipo de diferença. Então, assim, o vídeo foi só para trazer para vocês saber os nomes, para vocês estarem familiarizados com esse tipo de acessório, certo? Engraçado, professora, desculpa interrompê-la, mas aqui me veio a cabeça agora que daqui a pouco esse vídeo vai ficar obsoleto, né? Sim. Porque vem se modernizando tanto, né? A gente vem acabando com todos os cabos e tudo à base do wireless, né? Do Bluetooth, de tudo. E daqui a pouquinho vai ser tudo conectado aí. Daqui a pouquinho não, já vem acontecendo isso, né? A internet das coisas está aí para isso, né? É muito bem lembrado. Você, antes a gente precisava, né, de cabo para colocar ali para ouvir a rádio. Hoje em dia a gente pode conectar no YouTube e no Bluetooth, então já não precisa mais de cabo. Exatamente. Então a gente tem que estar vendo essas mudanças também de acordo com também os equipamentos que a gente tem disponíveis na nossa escola, né? E aí, se de repente você tem aí algum outro tipo de equipamento que não é necessário, é bom dar uma verificada. A gente tem muitos tutoriais no YouTube que os professores também podem estar buscando informações, porque a gente, quando não sabe, né, Rafa, a gente dá uma buscada ali, dá um Google rapidinho, e às vezes é bem facinho de mexer, a gente é que acha que era mais complicado. E a resposta é imediata, né? Exatamente. E aí, vale ressaltar que vimos a diferença entre hardware e software, e aí a gente tem que pensar como que a gente tem que cuidar desses equipamentos. Não é suficiente apenas ter no nosso ambiente de mídias, né? A gente tem que ter alguns cuidados para que a gente prolongue a vida útil desses dispositivos, né? Seja do tablet, seja dos computadores de mesa, seja de notebook, seja do dispositivo que você tiver aí do outro lado. Então, a gente listou 4 cuidados fundamentais que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas a gente vai aqui pontuar só para dar uma lembrada, tá? Então, o primeiro deles é não deixar o computador por muito tempo desligado, né? O computador por dentro do gabinete, do notebook, ele tem componentes que são de aço. Então, se você deixar muito tempo desligado, pode vir a criar uma umidade e queimar aqueles equipamentos, oxidar o material. Então, é importante que a gente não deixe por muito tempo desligado, né? E também não deixar esses dispositivos no chão, né? Pegando o chão úmido, às vezes, se resfria. Então, a gente, né, é melhor evitar, colocar sempre em lugares arejados. Essa questão do resfriamento, professora, desculpa interromper, eu acho importante falar, porque o que acontece? As máquinas, ela tem um aquecimento natural, não é? Então, muitas das vezes, a lentidão de um dispositivo, seja um laptop, um computador de mesa mesmo, desktop, ele acontece devido à forma que ele está instalado, né? Às vezes não tem uma ventilação adequada, né? Não tem uma limpeza, um ciclo de limpeza que deve haver, que deve existir, não é mesmo? Sim. Então, isso é super importante. O professor do ambiente de mídias, ele tem que ter noção que a sala deve estar refrigerada, ou pelo menos num local aberto, onde existe a passagem de ar, e isso aí melhora o desenvolvimento da máquina. Com certeza, professor. Vamos continuar agora continuando na cartela. Não mantenha o antivírus atualizado, olha aí, coisa importantíssima também, não é mesmo? Né? Assim como é importante você cuidar do hardware, da parte física, é importante que você cuide também da parte lógica do seu computador, que são os programas, os aplicativos que a gente vai utilizar. Então, manter um antivírus atualizado, se preocupar se você vai conectar algum dispositivo externo, como pendrive, HD, de passar esse dispositivo no antivírus para fazer qualquer tipo de limpeza e evitar qualquer ameaça ao seu componente, certo? Então, se você tiver a oportunidade, tiver o antivírus no seu ambiente de mídias, utilize, tá? Que aí você vai estar cuidando da vida útil do seu computador. Lembrando que amanhã, né, professor Rafael, a gente vai dar algumas dicas de alguns aplicativos que podem ser utilizados já para ajudar a fazer a limpeza desse software aí, ok? E facilitar, né? E melhor, né? Grátis, free, porque a gente sabe, né, que o professor trabalha com as coisas que são grátis, certo? Exatamente. E aí a gente tem nossa quarta dica, voltando lá, a cartela. A gente tem a nossa quarta dica, que é retirar arquivos temporários. Se de repente você instalou algum aplicativo que de repente num certo momento você utilizou bastante e hoje em dia você não está utilizando mais, é bom desinstalar, né, professor Rafael? Porque fica ali consumindo a memória do seu computador, às vezes pode deixar, se ele não recebeu nenhuma atualização, ele vai ficar deixando seu computador lento. Então é importante você retirar, desinstalar esses programas que estão ociosos aí na sua máquina. Então tudo isso faz parte de cuidados para o bom desempenho do seu material. E no próprio tempo, né, de processamento, porque quando a gente inicia vamos citar aí o Windows, né, o sistema operacional, ele tem um tempo de processamento, de carregar aqueles arquivos. Então, se você tem muitos arquivos temporários, professora,
ele vai fazer toda essa carga, então muitas horas aí esperando, né, mesmo que o Windows inicie, aí ele demora mais para corresponder, né? Então, continuando, vamos mudar de tema agora. Exatamente, a gente falou de alguns conteúdos mais elementares, alguns conteúdos aí de mais materiais físicos que vocês podem ter, e agora a gente vai falar um pouco sobre um tema que eu quero saber, né? Escrevam aí no chat se vocês já ouviram falar desse tema, que é, vamos lá, para a cartela. Você já ouviu falar do tema curadoria digital? Professor, curadoria, será que a gente vai curar o negócio digital aí, professor? Curar alguma coisa? Tá doente? Vamos curar alguma coisa? Vocês já ouviram falar desse tema? Eu vou dar aí um minutinho para vocês escreverem no chat se já ouviram falar, se não ouviram, se já ouviram, mas sabem basicamente o que é. Enquanto isso, vamos colocar o chat aqui no preview pra gente dar uma olhadinha no que eles estão falando. Vamos lá. Vamos lá. Primeira vez, São Paulo de Olivença já disse que escutou pela primeira vez aí esse tema, curadoria digital. Vamos lá. Sem dúvida, é um trabalho desafiador. Ainda não, Parintins está dizendo que não. Beruri está também dizendo que nunca ouviu falar, professor Rafael. Meu Deus do céu. Mas a gente entende, a gente também está começando a estudar isso. Parece e é um estranho, tema, né? parece estranho, mas realmente é um tema novo aí. Nem todo mundo ainda não teve contato. Com certeza, já ouvimos. Benjamin está dizendo que já ouviu. Itamaraty dizendo que nunca viu. Nunca viu. Não sabe nem se é de comer, se é de beber. Não mudar não. Então, aqui, contabilizando as respostas, né, professor Rafael? 99,9% disseram não. Que nunca ouviram falar. Então, vamos ver se a gente consegue esclarecer aí o que seria esse tema de curadoria digital. Vamos lá para a cartela. Com a consolidação do uso da internet e da produção de conteúdos por mais pessoas, a quantidade de informações disponíveis na rede se tornou incalculável. Então, né, professor Rafael, hoje em dia a gente tem muito mais acessibilidade à internet, à informação. Se a gente se está com dúvida de algum conteúdo, de algum tema, a gente dá um Google, pesquisa, é tudo mesmo. Muito mais facilitado. Diferente de antes, né, professor, que a gente tinha que ir na biblioteca. Exatamente. A nossa maior fonte de pesquisa eram os livros e aí a gente... Enciclopédia, Barça, hein? Exato, Barça, nunca usei na biblioteca. Então, eu tive uma Barça, uma só. Olha aí, ó, tá vendo? Então a gente tinha esse material como referência. Com o boom da internet, o tipo de busca de informação, ele mudou, a busca de conhecimento, ele mudou. A gente hoje em dia tem o conhecimento na palma da mão com o uso da internet. E a curadoria digital, ela vem para que a gente consiga realizar um refinamento dessas informações. Porque se você pesquisar bola, por exemplo, lá no buscador, você vai encontrar diversos tipos, mas vários tipos, a bola que você está buscando, ela é necessário um refinamento maior. Então, com as informações, com o conhecimento, acontece a mesma coisa. Da fonte, né? Exatamente. Se essa bola é colorida, se não é, quem foi que fez. Exatamente. Então, aí a gente tem que buscar refinar esse material e saber, né, o que é que está posto, que é realmente correto, que tem uma fonte segura, se a gente pode acreditar em tudo aquilo que a gente tá lendo, né? E aí a gente tem o papel da curadoria vai entrar nesse momento, certo? E aí, o que seria o conceito de curadoria? O conceito de curadoria seria... Pode ler, professor Rafael? Claro, com prazer. Bom, o conceito de curadoria digital é de organizar os dados de acordo com as necessidades de um público específico, encontrar fontes e documentos confiáveis, acessar, validar, tratar e reencaminhar dados. Exatamente, né? Então a curadoria, professores, ela vem para dar esse refinamento. A gente tem uma quantidade enorme de informações e aí a gente, se for pesquisar, vai encontrar aquelas informações que são dadas, mas que não são confiáveis. E aí a gente tem o papel a curadoria vem com o papel de fazer comparativos, de buscar aquilo que realmente seja de fontes confiáveis e que o professor possa levar para a sala de aula, né? A gente sabe que todo professor é pesquisador. Exatamente. Né, e aí o que a gente precisa é ter esse cuidado, essa cautela, né, no processo de busca, saber qual é a fonte, de onde vem, se aquilo está relacionado ao que eu estou dando, né, se está contextualizado com o tema da aula. É importante ter esse cuidado. Exatamente, professor. E aí a gente entra, como o professor Rafael está falando, qual seria o papel
do professor, né? A gente vai fazer um questionamento. Como a era da curadoria transforma o trabalho do professor? Quem é o professor no meio deste processo de tantas informações? Porque o nosso aluno, ele também está em meio a esse processo de receber tantas informações, de estar aí com acesso ao conhecimento na palma da mão, com o boom da internet. Então, o papel do professor, ele é fundamental para que o aluno consiga ter, né, um senso crítico perante as informações que ele vai encontrar. E aí, o professor e curadoria digital, o que acontece? O professor, ele vai possibilitar a seleção de recursos digitais com base em critérios pré-definidos e consistentes, adequando às necessidades dos seus alunos. Então, se eu tenho dentro da internet vários objetos digitais, que são vídeos, animações, jogos, a gente tem que começar a trazer isso para a sala de aula, porque é essa linguagem que o aluno do século XXI usa, né? Ele quer saber de ter aulas... Tecnologia em sala de aula. Exatamente, né? com tecnologia. Então, essa aula vai se tornar muito mais atrativa. Mas aí, quando eu busco lá na internet, eu encontro muitos vídeos, muitos jogos. E aí, como que o professor vai fazer para saber se aquele Curar esses objetos digitais de aprendizagem, exatamente, né? como que ele vai saber se aquele objeto, ele pode ser utilizado na sala de aula de forma pedagógica, né, Sim, professor? claro. E aí é que entra, como o professor Rafael está falando, o processo de curadoria, certo? E aí, assim, né, esse processo de curadoria, ele não é tão simples, a gente tem que estar atento a alguns critérios, tá? E aí a gente vai para a próxima cartela, que fala sobre alguns parâmetros por onde começar a curadoria digital, e aí a gente vai falar sobre alguns parâmetros que a gente tem para iniciar essa curadoria. Parâmetros para a escolha de recursos digitais de aprendizagem. O CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ele tem uma parceria com o Ministério de Educação. E aí ele fez um estudo e sistematizou alguns métodos e ferramentas para serem utilizados em países como a Inglaterra, Noruega, Canadá e Chile, que tem um nível, né, professor, um dos melhores níveis educacionais do mundo. E aí, por meio desses parâmetros, os professores, eles têm aí um guia para, né, escolher esses recursos digitais de uma maneira mais curada. Mais curada, né? De uma Isso maneira mesmo. mais fidedigna. Então, assim, a gente tem aí na realidade brasileira dos professores da escola. Então, a gente tem esses parâmetros para guiar. E aí, a gente elencou alguns deles para vocês. E o primeiro seria, quando eu pegar um recurso digital, eu tenho que pensar se... Vamos lá para a próxima cartela. Esse conteúdo, eu tenho que pensar que eles tenham relevância para os seus alunos, ou seja, eu não posso escolher um recurso digital que ele não vai se enquadrar na realidade, no contexto escolar que meu aluno está inserido, certo? Então, eu tenho que buscar recursos digitais que tenham relevância. Parâmetro número 2, que eles estejam alinhados aos objetivos de aprendizagem previstos no currículo. Então, eu não posso escolher um recurso digital, um vídeo, uma animação, um jogo, se ele não estiver com uma intencionalidade. E quem vai dizer essa intencionalidade é o currículo, aquilo que eu quero ensinar para o meu aluno, qual o objetivo que eu quero ensinar. Número 3, que tenham consistência do ponto de vista de conteúdos teóricos, ou seja, eu tenho que ver recursos digitais que transmitam o conteúdo e que estejam corretos, né? Que o conteúdo ele seja ali visto que está do ponto de vista de teórico, que ele esteja correto, para eu poder ter uma aprendizagem mais significativa com o meu aluno. Número 4, que ele seja livre de preconceito e de conteúdos ofensivos, né? Eu não posso escolher um conteúdo que, de repente, vá de encontro com a opção religiosa do meu aluno, isso pode pode formar um momento constrangedor, de desconforto, então eu tenho que pensar nisso também, tá? Que sejam simples e intuitivos para que seu aprendizado de uso não impacte o processo de aprendizagem do conteúdo, ou seja, o aluno não pode perder tempo aprendendo a utilizar aquele recurso digital, porque esse não é o objetivo. O objetivo é que o aluno aprenda utilizando o recurso, tá? Então, ele não pode perder tempo ali tentando aprender, se for um recurso muito difícil, ele vai demorar muito tempo. Então, o ideal é que o recurso que você escolha seja intuitivo, que o aluno saiba usar logo de cara. E aí a gente tem o nosso
o nosso último ponto, que é, né, que tenha uma linguagem adequada aos alunos de acordo com a faixa etária. Então, você aí tem que saber, o professor do ambiente de mídias, né, ele tem que saber aí oferecer recursos que sejam adequados para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, de acordo com a faixa etária, né? Que tem uma linguagem que não vai infantilizar e também não vai falar de uma maneira muito adulta para crianças menores. Então, o professor tem que ter esse feeling aí, né? Não desmerecer o trabalho do professor, né? De construção de todo o processo de curadoria. Exatamente. E o importante, professora, também, que assim, pode parecer um pouco complexo o termo de curadoria, e de Sim. fato tem alguns detalhes, algumas ramificações que a gente vai observando nessas formações, mas ele vai acabar sendo internalizado pelo professor, involuntariamente o professor ele consegue transmitir isso para os alunos. Então acaba sendo um processo de pesquisa, de curadoria mútuo. O professor e o aluno, né, o estudante, ele acaba criando essa habilidade, desenvolvendo essa habilidade, não é mesmo? De curar os ODAs e tudo que for que estiver de acordo com o tema, né, o que deve ser trabalhado em sala de aula. Exatamente. Se vocês tiverem dúvidas, professores, vão colocando no chat que a gente vai respondendo na medida da interatividade, sim, tá? Faz questão, hein? Exatamente. E aí, para ver se vocês estão conseguindo compreender realmente esse conceito de curadoria, de buscar, de entender aquilo que é conteúdo confiável e tudo mais, a gente vai fazer uma atividade agora que é uma leitura de imagem. A gente vai deixar uma imagem para vocês, olha aí, observem a imagem do sistema solar, certo? E aí vocês vão ter que responder uma pergunta em relação a esta imagem. Vamos lá para a pergunta? O recurso digital exibido está de acordo com os critérios de curadoria digital? Você utilizaria na sua aula, professor? Você recomendaria para o professor de sala de aula utilizar na aula dele essa imagem? Lembrem-se dos conceitos de curadoria, os critérios que a gente deu para vocês dizerem se sim ou não. E aí, na hora da interatividade, a gente vai perguntar qual a sua resposta e o porquê que você disse, se sim ou se não. A gente conta com vocês, hein? 10 minutinhos aí, diretor, a gente tem, né, para deixar a atividade aí para vocês e a gente volta daqui a pouco com a interatividade. Aguardamos a participação de todos. E aí, será que esse recurso digital aí, ele está dentro dos critérios de curadoria, professor? Você utilizaria? Boa pergunta, hein? Então, vamos colocar a imagem aí só para a gente fazer uma análise rapidinho. Então, aí na imagem que a gente colocou do sistema solar, a gente tem ainda o sistema solar com 9 planetas, não é, professor Rafael? Isso Sendo mesmo. que sabemos que desde 2006, o Plutão deixou de ser considerado um planeta do sistema solar e passou a ser um planeta menor, né, professor? Isso, um planeta anão. Então, se a gente for utilizar hoje para mostrar para os nossos alunos como está dividido o sistema solar, atualmente, essa imagem aí não poderia ser utilizada. E ela entraria no item de não tem um refinamento de conteúdo teórico, né? Ou seja, ela não está mostrando um conteúdo teórico correto. Então, neste critério de curadoria, essa imagem aí, ela não poderia ser utilizada. Agora, se o professor, de repente, quer mostrar como era antes, né? Antes do novo sistema solar, ele poderia... Fazendo comparativo, ele poderia. E que foi a resposta de alguns professores no chat público. Alguns professores dizendo que no comparativo poderia mostrar. Porém, se eu quiser dar uma aula de como o sistema solar está organizado atualmente, essa imagem aí não poderia ser utilizada. A gente gostou muito, né, professores? Vocês conseguiram entender os critérios de curadoria, conseguiram entender que a gente tem que ter um refinamento na hora de buscar recursos digitais para a gente mostrar para os nossos alunos. E é esse o caminho. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso com vocês. Por quê? Hoje a gente vai deixar uma atividade... Uma tarefinha para casa, porque vocês têm que amanhã ainda ter participação aqui. E aí a gente vai enviar um texto que se chama Orientações para a Seleção e Avaliação de Conteúdos e Recursos Digitais. Esse manual, professores, ele é um manual bem curtinho, a leitura é fácil, dinâmica, que foi elaborado pelo CIEB, que é o Centro de Ensino e Inovação Brasileira, tá? E aí vocês vão poder avaliar de forma um pouco mais aprofundada
aprofundada como é que a gente pode fazer essa curadoria digital, tá bom? Então vocês precisam ler, anotem as dúvidas se tiverem pra gente tirar amanhã, que a gente vai ter um momento de interatividade só para discutir esse texto, tá bom? É importante essa participação, Exatamente. né? É bom ressaltar, porque aí a gente vê como é que está o andamento dessa formação, né? A gente está dando conteúdo, a gente quer saber como é que está sendo o feedback de vocês, né? Mesmo. O retorno de vocês. Então é importantíssimo que vocês deem uma lida, tá bom? E a gente conta com essa participação de vocês. A gente vai deixar os nossos contatos aí na tela, certo? Da GenCD, Gerência de Mídias e Conteúdos Digitais. Então, gencd@seduc.net, que se quiser tirar alguma dúvida, o nosso telefone de ramal também, de repente, ter alguma dúvida da atividade, não entendeu alguma coisa do texto, a gente vai estar acompanhando. E a gente aguarda vocês amanhã no mesmo horário, às 17 horas, certo, professores? Muito obrigada pela participação de todos e fica aí nossos agradecimentos e nossa espera até amanhã, viu? Com certeza. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado pelo convite. A todos que participaram com a gente, socializando, interagindo pelo chat, ou na própria interatividade aqui, se comunicando, nosso muito obrigado também. Esperamos vê-los amanhã aqui, hein, sem falta. E aqueles que não tiveram oportunidade, que também deem um jeitinho e estejam com a gente aqui amanhã. Combinado? Tchau, tchau. Tchau, um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.